Temos aqui alguns avisos, e aí eu queria passar para você que nos assiste e também para a congregação, né? Temos o nosso estudo bíblico toda terça-feira, às 20 horas. Então tem sido um tempo de edificação, tem sido um tempo que Deus tem ministrado aos nossos corações, então não deixe de participar, né? Toda terça-feira, às 20 horas, né, o estudo bíblico. Na sexta-feira, às 20 horas também, nós temos uma conversa pastoral com temas relacionados sobre a família, temas que têm edificado a família, com o nosso pastor Roberto Lugon, tempo também, né, maravilhoso na presença de Deus. E eu queria convidar você também a se inscrever ao nosso canal no YouTube, Igreja Metodista Central em Ribeirão das Neves. Temos certeza que esse canal, ele vem para edificar vidas, ele vem realmente para levar e propagar o Evangelho de Deus a todas as pessoas. Aleluia! Quero agradecer, né, primeiro também o pastor Roberto Lugon pela oportunidade de estar ministrando a palavra. A gente sabe o tempo que temos vivido e o pastor, ele tem se resguardado quanto a isso. Eu quero agradecer pela oportunidade que ele me dá e agradecer a Deus, né? Claro, porque sempre é um privilégio poder levar a palavra do Senhor, ministrar, e eu tenho certeza que Deus quer falar, como Ele tem falado comigo essa semana, Ele quer falar com a sua vida, Ele quer ministrar sobre a sua vida, e eu tenho certeza que Ele vai ministrar na sua vida, onde quer que você esteja. Queria que você estendesse a sua mão, a gente vai estar orando, porque eu tenho certeza que hoje é um tempo onde Deus quer fazer maravilhas em nosso meio. E eu tenho certeza que se você veio com esse coração esperançoso aqui no templo hoje, se você está em casa com esse coração sedento da presença de Deus, hoje é dia, hoje é o momento de Deus ministrar sobre o seu coração. Estende a sua mão, meu irmão. Querido Deus, amado Pai, nós queremos exaltar o Teu santo nome como fizemos, glorificar, louvar a Ti, Jesus querido. Mas queremos nesse momento, ó Pai amado, ser ministrados por Ti, ó Pai. Sabemos, ó Jesus querido, que a Tua palavra é viva, a Tua palavra, ó Pai, é uma palavra que transforma. Por isso eu quero colocar a minha vida diante de Ti. Ó Pai, eu quero me colocar diante de Ti, eu quero me humilhar diante de Ti. Sabedor, ó Pai amado, que eu não sou nada sem a Tua presença, meu Deus. Por isso eu peço ao Senhor, ó Pai, que venha me abençoar, que o Senhor possa ungir os meus lábios, o meu falar, que tudo que possa sair da minha boca, Jesus querido, seja, ó Pai amado, algo que vem diretamente do Senhor, ó Pai amado, para a Tua igreja, para o Teu povo, ó Pai amado, que venha de encontro, Jesus querido, a cada vida que nos assiste, que está aqui. É o que nós Te pedimos, ó Pai, crendo e sabemos, meu Deus, que o Senhor já tem operado em nossas vidas, ó Pai. Nós Te louvamos, Te agradecemos e Te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Graças ao nosso Senhor Deus. Muito bem, a gente entende que nós vivemos um tempo de incertezas. Nós vivemos um tempo onde o próprio problema da Covid, a pandemia, ela tem criado e provocado muita incerteza em nosso meio, né? A gente tem visto que o problema não é só na sociedade brasileira, a gente tem percebido que é um problema mundial, e um problema que começou em novembro, e nós já estamos praticamente no meio de julho, e ele se estende, e ele não tem uma data certa para terminar. Um tempo de grande incerteza que temos vivido. E esse de incerteza, esse período que estamos vivendo, ele reflete em vários comportamentos. E dentre esses comportamentos que nós podemos perceber nas pessoas, estão ansiedade, estão tristeza, estão depressão, estão várias incertezas e principalmente medo com o futuro, medo com o pós-pandemia,
o que será de nós pós-pandemia? Quais são as transformações que o mundo vai sofrer e como será o nosso modelo de vida pós-pandemia? A gente percebe que tais comportamentos, eles estão presentes tanto na vida pessoal quanto na vida profissional de cada um. São várias as incertezas que vivemos. E isso pode, claro, trazer resultados insatisfatórios. A gente não sabe, cada mês que passa, o pico é tal dia, o pico da doença é tal dia, é tal mês. E isso vai se arrastando, isso vai se propagando, e a gente tem uma incerteza quanto à questão pessoal, quanto a questões profissionais, porque é difícil planejar o futuro. É difícil a gente traçar planos, uma meta, para exatamente ver o que nós podemos pensar para o ano de 2020 ou o ano de 2021, se a gente pode colocar dessa forma. E o tema que eu queria trabalhar com você aqui nessa noite, a reflexão que eu queria trazer para a igreja essa noite, para você que está em casa, ela diz que a chama não pode se apagar. A reflexão que eu quero trabalhar nessa noite, que Deus ministrou ao meu coração essa semana, diz que a chama não pode se apagar. O próprio livro lá de Provérbios 26, no versículo 20, diz que sem lenha o fogo se apaga. Às vezes você pode estar falando, Alisson, mas isso é algo muito óbvio, mas é exatamente isso, nós precisamos de algo para manter a chama acesa. E se a gente entende isso, trazendo para a nossa vida espiritual, nós precisamos, dia a dia, do Espírito Santo de Deus movendo sobre as nossas vidas, para que essa chama se mantenha acesa. Nós temos percebido que, e biblicamente isso fala lá em Mateus 24:12, que o amor de muitos se esfriaria. Isso é bíblico. E nós temos percebido isso. Momentos difíceis que temos passado, mas o amor tem se esfriado. As pessoas têm deixado Deus em segundo plano. As pessoas têm deixado a palavra de Deus em segundo plano. Deus tem sido deixado de lado. Porque isso é bíblico, meus irmãos. A palavra de Deus fala que o amor de muitos se esfriaria. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos. Nós vamos ler a parte A do versículo, Salmo 101. Salmo 101. Salmo 101. Nós vamos ler a parte A do versículo. Salmo 101, versículo 6. Preste bem atenção no que diz a palavra do Senhor. Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Vou repetir essa mensagem. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Abre um pouquinho mais na frente, Lucas 10, versículo 27. Esses dois textos vão ser versículo-chave para a nossa reflexão de hoje. Lucas, capítulo 10, versículo 27. Lucas, capítulo 10, versículo 27. E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Observe que esses dois textos, eles vão ser chaves para a nossa ministração de hoje. E vocês vão perceber isso durante a ministração. Mas às vezes você pode estar me perguntando, Alisson, mas como se manter firmes em Cristo diante de um tempo de isolamento social, onde nós não podemos estar
na plenitude dentro do templo, onde nós não podemos nem louvar, muitas das vezes sem máscara, onde nós não podemos abraçar, onde nós não podemos orar juntos um com o outro. Como se manter firmes em tempos de pandemia? Às vezes você pode se perguntar: Alisson, como não enfraquecer espiritualmente, sendo que muitas das vezes eu estou só, muitas das vezes só tenho eu na minha casa como cristão, só tenho eu para levar esse fardo, e eu não estou conseguindo, porque eu sinto a falta dos meus irmãos em Cristo, eu sinto a falta da igreja. São questões que são levantadas, mas que nós precisamos entender que nesse tempo que estamos vivendo, nesse tempo que temos passado, a gente precisa entender qual que é a vontade de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Uma frase que eu acho muito importante, muito relevante para esse tempo que nós vivemos, é da cantora gospel Aline Barros, onde ela diz que quando você passar por momentos difíceis e se perguntar onde está Deus, lembre-se, preste bem atenção, lembre-se que durante uma prova o professor fica em silêncio. Lembre-se que durante uma prova o professor fica em silêncio. Isso é algo literal. Durante uma prova escolar mesmo, ou qualquer outra prova, um professor ali, onde ele está, que é o que está fazendo a aplicação daquele teste, ele está em silêncio e justamente vendo o comportamento dos seus alunos. E isso é algo muito claro. Ali não tem tempo para consulta. Como que é essa questão? Me explica isso. Como que eu faço? Eu posso ter duas opções de resposta? Não. Aquele ali é um tempo que você tem que se concentrar, o professor não tem que falar nada. E esse tempo de pandemia reflete muito bem isso. Às vezes as pessoas têm perguntado: onde está Deus? Mas você tem que entender que nós estamos passando pela prova. Nós estamos passando por um teste. E esse tempo é o tempo de você e Deus. É um tempo de você buscar a Deus. É um tempo de você investir a sua vida no próprio Deus. Se a gente pega uma ilustração onde... Vamos pegar as mulheres, dar um exemplo. O que uma mulher, onde está namorando ou noivando, nessa fase antes do casamento, o que uma mulher espera de um homem? Não precisa de listar não, porque eu acho que essa lista vai ser infinita, né? Então não precisa de... Vão ser muitas coisas. Bem exigentes são bem exigentes. Mas eu tenho certeza que palavras como companheirismo, eu procuro um homem que seja romântico, que seja amigo, que seja honesto, que seja gentil, e várias características que a gente pode mencionar aqui, né? Mas entendemos que essas tantas características, e eu queria que você entendesse muito bem isso, porque se você entender isso, a reflexão dessa noite ela vai ser muito válida para você. Dentre várias essas características que nós citamos, e nós podemos listar várias outras, elas são resumidas em duas, apenas duas, que é, primeiro, fidelidade, e segundo, intensidade. Se as mulheres podem resumir todas essas características em duas, fidelidade e intensidade. E para a nossa vida relacional, seja ela com o nosso, entre marido e mulher, seja ela entre namorados, seja ela entre patrão e empregado, o que nós procuramos são pessoas fiéis e pessoas intensas. E o que eu vou chegar é exatamente o seguinte: o nosso Criador, Ele busca em tempos de pandemia pessoas fiéis e pessoas intensas. O nosso Deus, Ele procura pessoas que sejam fiéis e pessoas que sejam intensas. Talvez o grande problema que vivemos hoje
é que existe muitas pessoas que são fiéis, mas não são intensas, ou são intensas e não são fiéis. E infelizmente, existe um grande número de pessoas que não são nem fiéis e não são intensas. E aí nós podemos falar de cristãos. E esse talvez seja o grande problema da igreja hoje. Pessoas não são fiéis e não são intensas. E acaba que esse desequilíbrio que existe nessas duas áreas vem prejudicando os nossos relacionamentos. Interpessoal, o meu relacionamento com o próximo e principalmente o meu relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem enfraquecido o nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Existem pessoas que elas são fiéis na oração, são fiéis nos dízimos, são fiéis nos cultos, estão ali todo domingo, mas parece que a chama parou de queimar. Parece que aquele mover lá de dentro, ele está se esfriando. Parece que o buscar a Deus, que o dizimar, que o estar no culto, isso é algo que vem sendo durante um tempo já automático. Eu faço porque sempre eu fiz isso. Eu faço dessa forma porque meu pai sempre fez assim. E a coisa vai se tornando muito automática. Por um outro lado, também existe pessoas que são extremamente extravagantes. O que eles fazem, como diz no dito popular, eles vão até o osso. Eles fazem com toda a tua força, com o máximo de desempenho possível. Mas o grande problema é, não conseguem se manter fiéis. A vida parece uma montanha-russa no sentido espiritual. Hoje estão muito perto de Deus, amanhã nem lembram de Deus. E esse desequilíbrio vem trazendo grandes problemas para o nosso relacionamento com o Pai. Quero que vocês entendam que eu não estou condenando aqui a fidelidade ou a intensidade, não estou condenando. Mas o que eu quero trazer para os irmãos é que precisa haver um equilíbrio entre essas duas virtudes. A intensidade e a fidelidade precisam caminhar juntas. Deus, Ele quer, sim, ouvir a oração perseverante, mas Ele quer ouvir a oração fervorosa. A minha oração perseverante, mas a minha oração fervorosa. Deus, Ele quer que eu demonstre um amor paciente, mas também que demonstre um amor sacrificial. Ele quer que eu possa ofertar com o coração, de uma forma fiel, mas também de uma forma intensa. Deus quer isso de nós. Entendemos que a maturidade de Deus, que Deus deseja ver em cada um de nós, está exatamente no equilíbrio entre essas duas características. No equilíbrio entre essas duas características. Mas a gente precisa entender compreender melhor um pouco mais essa questão da fidelidade. Lá em Números 12, 7 diz que Deus, Ele vem e elogia Moisés diante de uma situação que estava ocorrendo entre Miriam e Arão. Deus elogia Moisés pela sua fidelidade. Se a gente pega um outro texto bíblico, lá em Lucas 19, 17, a palavra de Deus diz que Ele vai promover ao muito, Ele vai promover ao muito quem for fiel no pouco. Isso é promessa de Deus, meu irmão. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está dizendo isso. Isso é promessa de Deus para a nossa vida. Lá em Salmos, como nós lemos 101:6, diz que os seus olhos procurarão os fiéis,
Deus procura quem é fiel a Ele. Deus tem todo o interesse em aquele que é fiel a Ele. A palavra de Deus também lá em Mateus 25, 21, diz que Ele vai receber seus servos bons e fiéis na glória. Olha que maravilha, meu. Fidelidade. Deus deseja isso de cada um de nós, ser fiel. Olha aqui uma outra promessa. Em Apocalipse 2:10 diz: Ele promete recompensa àquele que for fiel até a morte. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Você sabe por quê, meu irmão? Porque Ele é fiel conosco. Ele sempre foi fiel e sempre será fiel. Nós precisamos demonstrar essa virtude a Ele. Nós precisamos ser fiéis a Ele. Elogio, promoção, busca, recepção, recompensa, tudo isso para aqueles que demonstrarem essa virtude. Se você for fiel a Ele, você vai viver tempos, você vai viver momentos, você vai viver a plenitude de Deus sobre a sua vida. Mas às vezes você pode estar falando: mas no que eu posso ser fiel a Deus? De tudo. Você pode ser fiel a Deus, como diz lá em Malaquias 3:10, nos dízimos. Nos dízimos. Mas às vezes você pode estar falando: como que eu vou ser fiel em tempo de pandemia? Abaixar o meu salário, eu já não consigo pagar nem minhas contas direito. Mas ser fiel ao Senhor. A Bíblia fala para a gente ser dizimista, a gente ser fiel no dízimo. Nós acabamos de ler aqui agora, nós acabamos de ler em Lucas 19:17, que diz: Ele vai promover ao muito quem for fiel no pouco. Ser fiel no dízimo, lá em Malaquias 3:10 fala, lá em 1 Tessalonicenses 5:17 diz: fiel na oração, orai sem cessar, meu irmão. Nós precisamos ter vida de oração, fidelidade na oração. A oração não pode ser só uma oração de pedindo a bênção logo pela manhã e um agradecimento pela noite. Vida de oração, isso é fidelidade a Deus. Em Romanos 10:17 diz: fiel na leitura da palavra. Aqui está a verdade, meu irmão, aqui está o nosso guia, aqui está verdadeiramente as palavras que vão conduzir a nossa vida. Precisamos ser fiéis à leitura da palavra de Deus. Em Mateus 25, 35, 40, diz ser fiel na ajuda ao próximo. Precisamos ajudar ao próximo. Precisamos estender a nossa mão ao próximo. E eu tenho certeza que, se nós formos fiéis a Deus, isso vai agradar ao coração de Deus. Isso vai agradar ao coração do Pai. Eu tenho certeza que as bênçãos de Deus virão sobre as nossas vidas. Uma outra coisa que precisamos entender e compreender é com relação à intensidade. Precisamos entender que, segundo o dicionário, intensidade vem falando de ser intenso. Intensidade vem falando de algo que se manifesta em alto grau. Intensidade fala de forte, de enérgico, de veemente. E a gente precisa entender que aquele texto que nós lemos no início, de Lucas, no capítulo 10, versículo 27, diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus. E aí presta bem atenção, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Observe como a palavra toda ela se repete várias vezes dentro desse versículo. Isso não é por acaso, meu irmão. Isso não é por acaso. Não é só amor, meu irmão. Não é só com o nosso coração, mas é com todo o nosso coração. Não é só com a nossa alma, mas com toda a nossa alma. E isso fala de emoções, de sentimentos. Não é só com a nossa força, mas com toda a nossa força.
com toda a nossa força. Isso fala de serviço, fala de corpo nosso. Precisamos prestar serviço a Deus com toda a nossa força. Não fala só de entendimento, mas fala de todo o nosso entendimento. Isso é conhecimento, isso é leitura, isso é estudo da palavra de Deus, isso é aprofundamento da palavra de Deus. Intensidade, ser intenso, é exatamente isso. Buscar, estudar e ver exatamente o que Deus tem preparado e reservado para cada um de nós através das suas escrituras. Essa palavra toda, ela se repete 4 vezes durante esse versículo. E a gente percebe que o emprego dela de várias vezes não é por acaso. Não é por acaso. Existe intensidade impressa nesse versículo. Ninguém vai achar Deus em qualquer lugar ou de qualquer maneira. Nós só vamos achar Deus. Nós só vamos encontrar Deus. Nós só vamos encontrar o nosso Criador. Como a palavra diz lá em Jeremias 29:13. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Jeremias 29:13. Nós só vamos encontrar a Deus se fizermos como o texto de Jeremias 29, versículo 13, diz. Presta bem atenção mais uma vez àquela palavrinha que nós falamos. Jeremias 29:13. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não quer um pouco de nós. Deus nos quer por inteiro. Deus se quer revelar a cada um de nós, mas nós precisamos ter uma entrega total. Nós precisamos de entregar a totalidade para o nosso Deus. Todo significa totalmente, completamente. Todo nos mostra intensidade. Precisamos ser intensos na busca por Deus. Ou é tudo de nós, ou é nada de nós. Deus não quer um pouco. Deus não quer que vivemos na superficialidade. Deus não quer que as águas venham bater somente nos nossos pés, mas Ele quer que nós mergulhamos nessas águas. Ele quer algo maior de nós. Mas para isso, nós precisamos verdadeiramente em ser fiéis e ser intensos na busca por esse Deus. Ou entregamos a nossa vida por completo, ou vivemos uma vida de superficialidade. Porque Deus não fala comigo, não me usa? Porque Deus não faz queimar mais dentro de mim aquela chama? A gente precisa repensar a nossa forma de buscar a esse Deus. Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus acessível. E basta somente a gente querer, que Ele está à disposição. Precisamos sim desfrutar de toda a plenitude de Deus. Precisamos sim buscar a Deus com intensidade. No texto de 2 Reis, Joás foi fiel. Porém, faltou intensidade. Quando ele procura o profeta Eliseu, e Eliseu pede para ele ferir a terra de 5 a 6 vezes, ele vai e faz aquilo 3 vezes. Ele não foi intenso. Ele não foi intenso. No livro de Lucas 36, no Lucas 7, do versículo 36 ao versículo 50, ali vem falando daquela mulher do vaso de alabastro, que tinha unguento, e muitas daquelas pessoas poderiam falar, mas para aquela mulher ser perdoada, para aquela mulher ter os seus pecados perdoados, a única coisa que ela precisava era se curvar diante do Senhor, de Jesus, e pedir o perdão a Deus de coração. Realmente, ela precisava só disso.
Só que ela decidiu ser intensa. Ela derramou lágrimas nos pés de Jesus. Ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Ela decidiu ser intensa. Ela decidiu ser intensa. E pelos seus atos, a própria palavra de Deus fala no versículo 47, porque muito me amou. A sua atitude de intensidade, Jesus disse, porque muito me amou. E a gente percebe que o ato dessa mulher, Jesus disse que onde que o evangelho fosse pregado, ele seria falado dessa atitude dessa mulher. Nós precisamos entender, e eu já estou quase encerrando, nós precisamos entender que fidelidade e intensidade são características extremamente importantes na nossa busca por Deus. Eu vejo muitas pessoas falando que o que Paulo viveu diante de Deus foi maravilhoso, e foi mesmo. Como Deus usou a vida de Paulo foi tremendo, e foi mesmo. Um cara que era um sanguinário, um perseguidor de cristão, e no caminho ali para Damasco ele foi transformado, Saulo foi transformado, chegou a ser Paulo, e Deus fez coisas maravilhosas na vida dele. Quem não queria ser um Paulo? Eu queria ser Paulo, claro que eu queria ser Paulo, viver tudo aquilo que Paulo viveu, eu queria ser. Mas a gente precisa de entender o seguinte, preste bem atenção nisso. Antes de ser Paulo, nós precisamos ser Estevão. Antes de viver o que Paulo viveu, que foi a plenitude com Deus, nós precisamos ser Estevão. Que você possa nessa noite entender qual é a vontade de Deus nesse tempo de pandemia. Qual é a vontade de Deus sobre a sua vida. Que essa chama venha queimar no seu coração, venha arder no seu coração. Que essa chama nunca venha se apagar. E que possamos verdadeiramente viver algo sobrenatural. Que possamos buscar a cada dia mais essa presença de Deus sobre as nossas vidas. Esse é um novo tempo, onde precisamos muitas das vezes até nos reinventar. Mas precisamos entender que a chama não pode parar de queimar. E somente um culto dominical, isso não vai conseguir colocar lenha suficiente nessa fogueira. Precisamos de um equilíbrio entre fidelidade e intensidade. E essa é a essência para vivermos aquilo que Deus quer para cada um de nós. Jejum, oração, leitura da palavra, busca intensa e incessantes são práticas que estreitam o nosso relacionamento com Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que essa palavra possa frutificar no seu coração, que você possa verdadeiramente buscar a esse Deus que sempre foi e sempre será fiel conosco. E nós precisamos demonstrar essa reciprocidade com Ele. Precisamos ser fiéis a Ele. Precisamos ser intensos com Ele. Quero orar pela sua vida, meu irmão. Quero orar nesse momento por você que está em casa, por você que está aqui. Curve sua cabeça. Vamos orar a Deus. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, graças queremos te dar pela palavra, Jesus querido, que o Senhor nos desse essa noite. Esta é a tua palavra, ó Pai amado. Estas são as tuas instruções sobre as nossas vidas, ó Pai. Sabemos e entendemos que precisamos, ó Pai, viver uma vida intensa e uma vida fiel a Ti, Jesus querido. Sabemos que o tempo que nós vivemos é um tempo de incertezas, ó Pai. Mas acreditamos em Ti, que é a nossa esperança. Acreditamos em Ti, ó Pai amado, que é o nosso refúgio e fortaleza, meu Deus. Venha, ó Pai amado, fazer com que essa chama venha queimar, venha arder em nossos corações. De tal forma, ó Pai, que possamos, meu Deus, mesmo em isolamento, mesmo em tempo onde nós não podemos estar em comunhão plena aqui no templo, mas que possamos verdadeiramente, ó Pai amado, entregar e buscar a Ti com toda a nossa força, ó Pai amado,
com todo o nosso entendimento. Precisamos sim, ó Pai, entender qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas nesse momento que vivemos. Por isso, venha se revelar a cada um de nós. Abençoe a cada um de nós, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Aleluia, meu Deus.